Quais são as origens do Halloween? Nesse vídeo vamos explicar sobre esse assunto intrigante. Todo ano, no dia 31 de outubro, muitas pessoas comemoram o Halloween, ou Dia das Bruxas. A Bíblia não fala sobre o Halloween, mas as origens e os costumes dessa celebração vão contra o que a Bíblia ensina. A história e os costumes do Halloween. Será que faz diferença saber as origens do Halloween? De onde veio o nome Halloween? Primeiro, a história e os costumes do Halloween. De acordo com a enciclopédia Barça, o Halloween tem origem nas festas pagãs de Samhain, celebradas pelos celtas durante a Idade Média. Durante os festejos, imensas fogueiras eram acesas no alto das colinas para afugentar os maus espíritos e acreditava-se que as almas dos mortos visitassem suas casas nesse dia. Segundo, fantasias de Halloween e doces ou travessuras. De acordo com livros sobre a origem do Halloween, alguns celtas se vestiam de fantasmas para que os espíritos os confundissem com outros espíritos e não os incomodassem. Outros ofereciam doces aos espíritos a fim de acalmá-los. Na Europa medieval, os líderes religiosos católicos adotaram costumes pagãos locais e incentivavam os fiéis a ir de casa em casa vestindo fantasias e pedindo pequenos presentes em troca de uma oração pelos mortos. Terceiro, fantasmas, vampiros, lobisomens, bruxas e zumbis. Já por muito tempo, essas criaturas têm sido relacionadas ao mundo espiritual maligno. Referindo-se a essas criaturas como monstros sobrenaturais, um livro sobre Halloween diz que elas estão fortemente relacionadas com a morte, os mortos ou o medo de morrer. E quinto, abóboras de Halloween. Na Grã-Bretanha medieval, pessoas iam de porta em porta pedindo comida em troca de uma oração pelos mortos e carregavam velas dentro de nabos esculpidos, que simbolizavam uma alma presa no purgatório. E o ritual pagão transformado em noite de festa. Outros historiadores dizem que essas velas eram usadas para afastar espíritos maus. Durante os anos 1800, na América do Norte, os nabos foram substituídos por abóboras, porque elas eram mais fáceis de encontrar e também de esvaziar e esculpir. Mas será que faz diferença saber as origens do Halloween? Sim. É verdade que alguns não veem problema em comemorar o Halloween e acham que é só mais uma diversão. Mas as coisas que as pessoas fazem no Halloween vão contra o que a Bíblia ensina. O Halloween se baseia em crenças falsas sobre os mortos e os espíritos malignos, ou seja, os demônios. Portanto, veja como os textos bíblicos a seguir mostram o ponto de vista de Deus sobre as crenças envolvidas no Halloween. Não haja em seu meio alguém que consulte espíritos ou que invoque os mortos, conforme Deuteronômio capítulo 18, 10 e 11, a Bíblia Pastoral. Portanto, o que esses versículos querem dizer? Tentar falar com os mortos ou até mesmo fingir que está falando com eles é algo que Deus não aprova. Os mortos não sabem absolutamente nada, conforme Eclesiastes 9, 5. O que esse versículo também quer dizer? Os mortos não estão conscientes de nada. Por isso, eles não podem entrar em contato com os vivos. Outros versículos dizem: não quero que vocês participem de nada com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, 21. Esses versículos dizem que os que querem ser amigos de Deus não devem ter nenhum contato com os demônios. Mantenham-se firmes contra as artimanhas do diabo, pois temos uma luta contra as forças espirituais malignas. Efésios 6,11, 12. Os cristãos devem ficar longe dos espíritos maus, e não agir como se estivessem celebrando com eles. Mas, de onde veio o nome Halloween? O nome Halloween está relacionado com a festa pagã celta chamada Samhain. Uma enciclopédia americana diz: Samhain significa fim do verão. E essa festa marcava o início da estação escura do inverno e era realizada por volta de 1º de novembro. Entre os anos 700 e 800 d.C., a Igreja Cristã estabeleceu uma nova celebração nessa data, o Dia de Todos os Santos. Em inglês, o Dia de Todos os Santos também era conhecido como All Hallows. Hallows significa santo, ou aquele que é santo. Portanto, a noite anterior ao dia de All Hallows, Todos os Santos, era conhecida como All Hallows, véspera de Todos os Santos. E com o tempo, esse nome foi abreviado para All Hallowe'en e, por fim, foi encurtado para Halloween.